A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. Pedir a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo o milagre, a bênção, o agir, a proteção e os livramentos de Deus. Na nossa vida precisamos todos os dias buscar em Deus o milagre, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus. Amados, vivemos tempos difíceis, de lutas, dificuldades, problemas, adversidades na vida. Vivemos tempos difíceis, aonde guerras, epidemias, enxurradas, enchentes, vários problemas climáticos atingindo toda a terra. Vivemos momentos difíceis de lutas, problemas, perdas de vidas, muitas coisas terríveis acontecendo. E o ser humano muitas vezes de braços cruzados, parados, sem agir, sem fazer nada. Amados, é o momento de nós buscarmos todos os dias a presença de Deus, o orar sem cessar, o clamar a Deus, o crer em Deus, em orar a Deus, em adorar a Deus, em buscar a presença de Deus, adorar a Deus em espírito e verdade, porque assim os verdadeiros adoradores irão adorar a Deus, porque Deus é espírito e verdade. Amados, o jeito certo de buscar a Deus, clamar a Deus, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos muitas pessoas e cada um quer buscar a Deus do seu jeito. Aonde se perguntarmos para uma pessoa, ela vai dizer: eu busco a Deus do meu jeito. Mas não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Nós temos que buscar a Deus do jeito de Deus, seguir a Deus do jeito de Deus, não do jeito da religião A, B, C ou D, ou do jeito que a pessoa acha. Muitas pessoas acham: eu vou servir a Deus do meu jeito, é assim e deu. Não é assim, amados. É do jeito de Deus. É preciso ler a Bíblia, é preciso ler o Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo para entender, para aprender como buscar a Deus, seguir a Deus, obedecer a Deus. É preciso ler as Escrituras, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: errais e não examinais as Escrituras, pois elas testificam de mim. E a Bíblia também diz, o próprio Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E não conhecimento religioso, não conhecimento humano, conhecimento da vontade de Deus. É este conhecimento que está faltando. Não é o conhecimento religioso, como muitas pessoas acham, que por apenas frequentar uma religião, tudo bem. E se nós olharmos para muitas religiões, não tem nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Tem muitas religiões que não tem nada a ver, amados.
é a idolatria, é o ocultismo, é o misticismo supersticioso através de amuletos. São várias práticas condenadas por Deus, onde várias denominações religiosas têm estas práticas, estes trabalhos nas suas denominações religiosas. Se nós olharmos para várias religiões, nós vamos ver o quanto elas estão distanciadas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, distanciadas dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E são milhares de religiões, cada uma ensinando aquilo que acredita, aquilo que acha ser certo, e cada um segue aquilo que quiser. Mas nós temos que entender uma verdade, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz em João capítulo 14, no versículo 6, eu sou, diz o Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amados, quando Jesus ele diz estas palavras, Jesus Cristo está dizendo: olha, vocês querem vir até Deus? Se vocês não vierem por mim, vocês nunca vão chegar até Deus. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isto quer dizer que só o caminho do Senhor Jesus Cristo tem verdade e vida. Muitas religiões irão apresentar os seus caminhos, as suas verdades, mas não terá vida e não chegarão até Deus através das suas religiões, porque o único caminho, verdade e vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. É preciso entender esta verdade, é preciso aceitar esta verdade, é preciso praticar esta verdade, porque ninguém vai chegar até Deus através da idolatria, uma prática condenada por Deus. Ninguém vai chegar até Deus através da superstição mística, através de amuletos supersticiosos, ou através de ocultismo, ou através das entidades. Amados, para chegar até Deus, é preciso ir a Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. E o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, 18, ele diz: vão por toda parte da terra e ensine aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amados, hoje nós vemos religiões preocupadas em ensinar os seus ensinamentos. Hoje nós vemos pessoas preocupadas, atuantes, em ensinar os ensinamentos da sua denominação religiosa. Assim nós vemos pessoas saindo nas ruas, pessoas pregando nas praças, pessoas fazendo convites para ouvir os seus ensinamentos religiosos. A prática da idolatria, a prática da observância de dias, costumes, roupas, comidas. Isto é algo que várias denominações religiosas vivem. Muitas tratam Jesus como um Deus menor, outras tratam Jesus como um Deus insuficiente, porque precisam ir lá na antiga aliança para trazer costumes,
para trazer a tais doutrinas para suas denominações religiosas, aonde eles têm que guardar dias, aonde eles têm que usar tais roupas, não podem comer tais alimentos, aonde eles tratam Jesus Cristo de Nazaré como um Deus menor e insuficiente. Mas se nós olharmos para a Bíblia, olharmos para o livro de Hebreus, no livro de Hebreus diz que a nova aliança é superior à antiga, porque se não fosse assim, não seria necessário fazer uma nova aliança. Em muitas denominações religiosas citadas, cristãs, evangélicas, vão lá na antiga aliança para trazer tais costumes que para muitos são chamados de doutrina da igreja. Aí muitos ainda abrem a sua boca santa para dizer: a minha igreja tem doutrina, a minha igreja tem doutrina. E esta doutrina são costumes do Antigo Testamento, da antiga aliança, lei de Moisés. Amados, o que Jesus disse para os apóstolos e para os seus discípulos: vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos. É o momento da igreja que se diz Igreja de Jesus Cristo ensinar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O amor, o perdão, a misericórdia, o orar uns pelos outros, o ajudar uns aos outros, o fazer o bem, o perdoar, o amar os vossos inimigos, orando pela alma deles, pela vida deles, perdoando. E hoje nós vemos muitas igrejas que, se você não for daquela denominação religiosa, você é chamado de desviado, desigrejado, endemoniado, mundano, porque só eles se acham a igreja verdadeira. A minha igreja tem costume, tem doutrina, a tua não tem. E se olharmos as doutrinas, são costumes de época, costumes do Antigo Testamento. E aí começam uma querendo brigar com a outra, uma querendo ser maior que a outra, uma querendo ser mais poderosa que a outra. Tinha um pregador que pregava com uma cabine à prova de balas, que ele dizia que a igreja dele era a única verdadeira. A nossa igreja é a igreja verdadeira porque só aqui tem cura, milagre, profecia, revelação. E ele falava isso abertamente, chamando muitos de mundanos, igreja mundana, igreja desigrejado, desviado, endemoniado. Amados, a Bíblia é clara em dizer que o anjo do Senhor se acampa de redor daqueles que temem a Deus. Mas é preciso ter temor a Deus. Temor a Deus. Se a pessoa não tiver o temor a Deus, em pregar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, a pessoa precisa ter mesmo cabine à prova de bala, segurança, carro blindado. Porque é preciso ter temor a Deus e crer na palavra de Deus. Por isso que Tiago diz: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Muitos são bons pregadores, são bons ouvintes, mas são maus praticantes da palavra. Se prega que Deus protege, que Deus livra, que Deus abençoa. E se nós olharmos quando Jesus ele subiu aos céus,
ele fez um pedido ao seu pai. E ele disse: Pai, eu subirei aos céus, mas a minha igreja ficará na terra, Pai. Cuida deles. Cuida deles. O próprio Senhor Jesus Cristo fez um pedido ao Deus de Israel, seu Pai, para cuidar da igreja na terra. Se Deus está cuidando de nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é preciso crer. Se creres, verás a glória de Deus. Não apenas na vida dos outros, mas na sua vida também. A promessa de Deus não é só para os outros, mas também para aquele que prega. Se você é a igreja de Jesus, confie que Deus de Israel, Senhor dos exércitos, está te cuidando. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todas as mães no Brasil e fora do Brasil. Quantas mães desesperadas por perdas de vidas, de casas. Quantas mães sofrendo em todo o Brasil, no mundo, mães que estão na guerra, perdendo seus filhos, parentes, mães chorando por filhos, pela situação que o mundo vive nos dias de hoje. Vamos orar por todas as mães no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha continuar dando sabedoria para as mães, que as mães venham ser sábias, para que possam continuar edificando a casa. Orar pelas mães, orar pelo Brasil, orar pelas nações, orai pela paz na terra, pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus, pela bênção de Deus, pela proteção de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Senhor Jesus diz: Pai, cuida da minha igreja. Glória a Deus, aleluia. E eu creio que o próprio Deus está nos guardando, nos livrando de todo mal. Mas é preciso crer em Deus, mas crer também em Jesus Cristo, porque Jesus diz: eu e o Pai somos um só. Crer no Pai, crer no Filho e crer na presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando as pregações. Todos que estão orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Vamos orar sim pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, pela paz em Israel, orar por todo o planeta Terra, para que haja, glória a Deus, aleluia, um clamor de Deus na terra. Que a terra venha reconhecer Jesus Cristo como único Senhor e Mestre, o único mediador entre Deus e os homens, o único Salvador. Reconhecer a Jesus, aceitar a Jesus Cristo e aos seus ensinamentos. Não apenas dizer que crê em Jesus, mas está distanciado dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Aceitar a Jesus
é aceitar Jesus Cristo como cabeça da igreja, como Senhor da igreja, como bom pastor da igreja. É aceitar, amados, não dizer que é de Jesus e tratá-lo como um Deus menor, como um Deus insuficiente, como muitas denominações religiosas fazem. Jesus não é um Deus menor, o Deus menor é o diabo. E muitas pessoas não entendem esta verdade, não aceitam esta verdade, porque foram manipulados pela religião. E a religião vem manipulando muitas vidas nas trevas. Por isso que não conseguem ver o brilho do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Jesus pede para examinar as Escrituras. Jesus pede para ler as Escrituras. Mas muitos simplesmente fecham seus olhos e só ouvem o que a sua religião diz. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus venha continuar a perdoar os nossos pecados e as nossas falhas. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. E vamos continuar sim orando, amados. Orando pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, que está passando por um momento muito difícil, muita prova, dificuldade. Mas se nós cremos em Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Deus vai nos dar a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amados de Deus.